E a gente tá falando num primeiro momento de 4, 5 pessoas, mas, cara, se você pensar daqui a 30 anos, você vai ter um mutirão de pessoas vivendo na Lua e uma quantidade maior ainda de pessoas vivendo em Marte. E a Lua serviria como cama de teste para tudo isso acontecer. Essa é a narrativa original. Tá. Só que agora, quando mudou o governo, o Musk está influindo muito no governo. E ele sabe que ele não tem concorrente para Marte, é só ele. Porque Lua, você tem Jeff Bezos falando de Lua, você tem outras empresas falando de Lua. Marte esquece, é só o Musk que fala de Marte nesse momento, porque só ele tem tecnologia para isso. Ele está falando, galera, vamos esquecer esse lance de Lua. Vai ter uma reunião importantíssima agora, dia 1º de abril, para discutir o CLIPS, para ver se cancela ou não cancela o CLIPS dessas empresas todas que estão ganhando dinheiro para ir para a Lua. E eventualmente vai falar, cara, esquece isso aí, vamos para Marte. Lua vai ficar para outro momento. Ele já falou, né? Ele falou que a Lua é apenas uma distração. É. Que ele quer ir para Marte. Mas só que aí tem vários problemas aí, cara. Ele colocou um amigo dele para coordenar a NASA. É o Jared, né? Sim. Que ainda não foi aprovado, né? Foi aprovado hoje. Hoje? Hoje. Tá. Não, cara, tem que colocar Moon Sunset. Coloca assim. Moon Sunset foi aprovado Eu hoje. vi que ontem teve lá, sei lá, 40 astronautas que fizeram uma carta apoiando ele. Isso, teve tudo e tal, e ele foi oficializado. Foi hoje, já. O Jared foi. Só que é foda, né, cara? Ele põe um amigo dele pra cuidar do negócio que a principal coisa é o Artemis. E agora ele entra lá e fala assim, não, essa porcaria aí não sei. Ele deu no começo, logo que ele entrou, cara, ele falou que o programa Artemis era um cabide de emprego, cara. É? Ele falou isso. O programa Artemis é um cabide de emprego. Entendeu? Tem muita gente que não... A gente tem que ir pra Marte, entendeu? Só que você tem 40 países que assinaram já as intenções da Artemis. Já gastou 58 bi no foguete, tudo lá. Isso é o pôr do sol na Lua por essa sonda aí. A própria estação já está sendo, parte dela já está sendo construída por parceiros internacionais. Não dá pra... Não, dá, né? Dá pra fazer tudo, né? Mas é isso que o Lucas tá falando aí bastante tempo. Cara, é muito lobby, é muito interesse, é muita coisa. Dá pra saber pra onde vai? Não. Agora não dá. Não dá. E não é uma coisa que a gente tá escondendo aqui porque não quer falar. Cara, não dá, tá todo mundo assustado. Estão tendo uns cortes absurdos, assim, e a gente não sabe exatamente como que vai impactar. Teve muito corte, a NASA, muito corte, eu não sei quantos milhões de dólares foram cortados, muita coisa científica foi cortada, entendeu? Só a Universidade de Colômbia é 400 milhões de dólares. É isso aí. Porque os caras estavam fazendo protesto pró-Palestina lá, falou, enquanto vocês não resolverem isso aí, ó, menos 400 milhões de dólares pra vocês, cara. Então tem tudo isso entra nessa coisa. O Trump falou alguma coisa sobre Lua ou Marte? Ou não? Cara, o Trump ele fica ali, apoia o Elon Musk. O Elon Musk tá falando abertamente. O Trump também, cara. O Trump também tá velhinho também, né, cara? Vai falar o quê, cara? Vá pra onde você quiser. Ele não quer. Quanto custa, vai? Você quer ir pra onde? Você vai com o quê? Com a sua nave? Não, Trump, eu vou com a minha nave aqui, pode deixar. Então, cara, faz se você quiser. Mas cara, eu acho que assim, a grande mensagem é, a gente tá aqui sentado assistindo tudo isso acontecendo. Isso é que é legal. A gente tá vivendo um momento tão único quanto os nossos pais lá na época da Apollo. É isso aí. E aí, cara, nós como brasileiros temos que decidir urgentemente se a gente quer fazer parte disso ou não, entendeu? Agora eu vou dar uma opinião, hein? Bombástica aqui. Um dos maiores ídolos do Elon Musk, sabe quem é? Quem? Wernher Von Braun. É? Eu estive lá na SpaceX agora e visitei lá a empresa. O principal auditório dele chama Auditório Wernher Von Braun. Será que o Elon Musk não quer vingar o Wernher Von Braun e meter-lhe o Marte ali na frente de tudo? Pode ser. Fica aí, ó, pra você. Mas, ô Sérgio, eu acho que tem o lance, né? Ele sempre falou de Marte. Sempre. Não, eu sei. O sonho da vida dele é ir pra Marte e tal, mas eu tô só falando nessa coisa que a gente contou aqui, entendeu? Aí, ó, ele pode vingar o amigo dele, ó. O amigo não, o ídolo, né? Ele sempre quis ser o rei de Marte, né? A história da vida do cara é essa, e ele queria passar por cima da pandemia pra fazer isso. Ele é focado, ultra foco nisso, hiper foco. E ele vai passar por cima do que for pra isso acontecer. E ele deu uma entrevista agora, semana passada, direto lá da Casa Branca, perguntaram pra ele o negócio de ir pra Marte. Ele falou o seguinte, agora eu vou pegar o que eu queria falar do Elon Musk pra vocês. Tudo que ele falar, cara, deu uma filtrada. Em pelo menos uns 80%, que boa parte é marketing, porque precisa também. Prazo, por exemplo, ele nunca acerta. Então, é de prazo que eu vou falar. Ele falou assim, cara, o ideal seria que a gente fosse em 20 anos pra Marte. Só que o mais provável é em 30. Isso ele deu entrevista agora, acabou da entrevista agora. Aí eu falei, caramba, cara, aí sim. Porque eu sempre chutei que é 2050 que a gente pisa em Marte, entendeu? 30 anos vai dar 2050. O problema é que tá muito velhinho o Elon Musk, mas podia pisar antes. Podia ser antes. Mas aí que tá, cara. Agora ali, parece que ele tá falando uns negócios mais coerentes. Entendeu?
Ou pelo menos no meio das loucuras que ele fala, ele solta uma coisinha mais coerente. Mas ele tá falando o nome do governo, né? Diferente, né? Então, exatamente. Então ajudou pra isso. Porque antes ele falava, não, 2026 nós estamos pisando em Marte. Aí é loucura, cara. Mas eu particularmente acho preocupante uma pessoa ter tanto poder dentro do governo, entendeu? Ele como dono da SpaceX, fazendo isso, Cara, tá excelente. Pentágono, cara. Né? Agora ele, se metendo na política, ele simplesmente vai implementar a visão que ele tem e esquece o resto, cara. Quer ser o rei de Marte? Vai ser o rei de Marte, entende? E isso, para a comunidade espacial, é muito preocupante. Total, né? Porque tudo aquilo que a gente falou de advogado, de fazendo direito espacial, diplomatas, pessoas fazendo política internacional espacial, tudo isso perde valor. Porque você tem um cara com muito poder na mão, com um sonho hiper focado de ir para Marte, que com certeza, na cabeça dele, já tem toda a estrutura de como que vai ser uma cidade com 1 milhão de pessoas em Marte. É isso mesmo. Ele falava de meter um nuke, né? De meter bomba atômica nos polos para tentar refazer a atmosfera. Ele parou também. Parou. Né? E a cidadezinha lá crescendo também, ele parou também. Ele vai parando com o tempo, cara. Dê uma chance pro nosso bilionário aí do coração. Dá uma chance pra ele, que ele vai se acertar. Enfim. Mas eu tava falando, né, cara? Hoje, os Estados Unidos estão dominando isso e a China está dominando. Então essa corrida, por exemplo, da Artemis, os Estados Unidos têm medo real de que a China chegue na Lua antes do retorno dos americanos. A China pode chegar na Lua como um taikonauta, que é o nome que se dá ao astronauta chinês, antes de 2030. Ele luta taekwondo e Não sabe o que é? Não. Taiko é universo em chinês. Que é o cosmonauta... É o viajante do universo. Que é a mesma coisa do cosmonauta do russo, né? Entendi. E, enfim, pode ser que chegue antes dos americanos, o que seria péssimo para os americanos, eles não conseguirem retornar antes que os chineses cheguem lá. Principalmente se os chineses começarem a extrair coisa de lá e usar aqui e mostrar que o negócio gira mesmo, né, cara? Que aí vira o problema aqui, porque o chinês está muito fixado nessa história do Hélio 3. Né? Isso é muito forte para o chinês, e o chinês nessa parte de fusão nuclear está muito avançado. Tem essa também. Então ele está casando as coisas. Parece que assim, o programa chinês foi estruturado há 30 anos atrás, é um negócio impressionante. Assim. Então os caras estão seguindo a risca que eles queriam implementar na história espacial deles. Os Estados Unidos se perdeu nesse momento todo. Essa dificuldade de ter uma pessoa, que nem tinha o Wernher von Braun, indicando um horizonte muito claro, deixou a China fazer isso. Então hoje os Estados Unidos, de certa forma, a China não está na frente dos Estados Unidos, mas pode passar em determinado momento. A estação espacial já está melhor. Eventualmente chega primeiro na Lua. Começa a extrair primeiro o Hélio 3. Começa a criar indústria na Lua. Trazer a amostra de Marte. Nós não entramos no negócio de Marte, mas os Estados Unidos têm um sonho desde a década de 90, que é trazer uma rochinha de Marte. Ele fez uma missão que ele começou a colocar um monte de... Imagina um tubinho de ensaio. Ele tá coletando rocha e deixando ele pronto para ir uma outra missão lá, trazer de volta. Esse era o plano, só que essa missão que vai lá ele já cancelou. Cancelou. Aqui é resgatar esses tubinhos. E os chineses estão falando de pousar, recolher e trazer de volta tudo. Perdeu. E o negócio da China é o seguinte, cara, eu falo sempre, a China fala que vai fazer, cara, ela vai fazer. Ela vai sair. Ela falou que ia pousar no lado mais distante da Lua, pousou e ainda cresceu um feijão lá, cara. E ainda trouxe a amostra de lá. A Chang'e 6 trouxe a amostra. Não, a China cara, é porque é muita grana, tem interesse também. E eles devem ter vários estudos aí. Cara, o melhor atlas lunar hoje que a gente tem, o melhor mapa geológico é chinês. São 2 livrão dessa grossura, assim, ó. E os caras conhecem, cara. Eles conhecem aquilo ali. Eu acho que vai ser um baque se chegar e vai ser um baque maior se eles provarem que, cara, era economicamente viável mesmo, meu amigo. E aí você tem hoje Estados Unidos e China, né, nessa corrida, e o resto do mundo olhando, cara. E aí, estão muito distantes. Esse é o grande lance, né? Tá muito distante, mas e daí? Vou sentar no sofá e ficar olhando ou vamos tentar fazer alguma coisa? E o Brasil, cara, tá nessa. O Brasil tem o 5º programa espacial mais antigo do mundo. A gente começou super antigo. A gente começou em 1956. Quando o Exército começou a fazer os primeiros testes, década de 60 já começamos a implementar as primeiras comissões de espaço no Brasil. A gente foi super percursor junto com outros países. Só que nunca foi uma prioridade para o nosso país, né? Teve uma prioridade muito rápida, a gente teve uma corrida espacial com a Argentina na década de 80 para ver quem conseguia colocar o primeiro lançador no espaço. Ali a gente desenvolveu uma família de foguetes chamado Sonda, aí acabou virando o VLS, que foi um foguete que a gente, 3 tentativas, na última que explodiu, matou um monte de técnico brasileiro, né? Foram 21 vitimados, né? Em 2000. Dizem que teve sabotagem aí. Cara, eu conheço bem essa história, para te garantir que não teve, tá? Não teve. Demoraria um tempo a gente explicar isso, mas não teve. Tá. Se teve, nem precisava.
porque tinha muitos pontos errados no projeto. Auto-sabotamos. No auto-sabotamos, tá? E aí, desde então, foi ali o pá de cal ali do programa espacial. A gente tem em torno de 16 satélites já lançados no Brasil, acho que foi, se não me falha a memória, mas poderia ser muito mais. O ponto é que hoje existe essa revolução do que a gente está chamando de New Space, onde empresas privadas estão começando a fazer parte da economia. E aí você tem vários países que não tinham nenhum tipo de cultura espacial que está conseguindo emplacar empresas. Então a chance que a gente tem nesse momento é o governo brasileiro fala, putz, eu preciso emplacar empresas brasileiras, auxiliar essas empresas a emplacarem. Eu não estou falando de muito dinheiro para isso acontecer. Por exemplo, Bulgária. Bulgária tem hoje a principal empresa nos Estados Unidos que vende pequenos satélites, é uma empresa da Bulgária. Como que deu certo? Cara, o governo búlgaro foi lá, encomendou 3, 4 lançamentos de uma empresa que chamava Indurosat, estava começando, deu certo, lá leste europeu, mais barato, chegou no mercado americano, quebrando o mercado americano, porque o satélite dos caras é muito mais barato. Aí MIT, universidades super renomadas começaram a comprar esses caras. Então por que não pode acontecer isso no Brasil? Pois é. Né? Esquece Alcântara. Esquece Alcântara. Cara, Alcântara, querendo ou não, é um sítio bom de lançamento. Existem motivos do porquê que lá seria um sítio ideal de lançamento para o mundo. E aí quando eu falo para o mundo, é porque assim, Alcântara, as pessoas normalmente pensam em órbitas geoestacionárias, que são órbitas de telecomunicação. Mas a Terra, ela está no eclíptico. Então assim, tudo no sistema solar passa numa região equatorial. Eu poderia atingir locais do sistema solar impulsionado pela rotação da Terra, gastando menos combustível. Menos combustível não é que o combustível é caro. Gastar menos combustível é mais carga que eu consigo levar. O que é caro é a carga. Então, Alcântara poderia ser esse grande portal de acesso à economia lunar, que a gente chama de cislunar, economia de asteroides, economia de Marte, tudo poderia sair de Alcântara. Só que nenhuma empresa americana vai sair lá dos Estados Unidos, vir instalar aqui no Brasil, se não tiver incentivo para isso. Hoje, Alcântara precisa de incentivo para fazer as coisas acontecerem lá. O governo brasileiro, junto com investimento privado e tal, deveria fazer uma puta estrutura para que empresas de outras localidades falassem, pô, ali é um sítio que interessante para a gente ir lá. E o que é interessante? Pô, um cara que trabalha com a área espacial é um cara que estudou bastante, bem formado, quer ter uma qualidade de vida. Então ele quer ter um bom restaurante, quer ter um bom hotel, quer ter bom acesso para ir, para voltar, quer ter acesso às lençóis maranhenses, quer poder chegar em São Luís rapidinho. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira para atrair todo mundo. Isso ainda não foi feito. O pessoal não entende, cara, que não é... A gente fala do espaço, mas quando você fala, por exemplo, de Alcântara, não é só da questão de... É toda uma coisa em torno, né, cara? É um ecossistema, igual você diz. Né? Que hoje não aconteceu ainda. Não aconteceu. Que hoje é o mato, tomou conta. Tá bem largado. E aí, para finalizar essa ideia do Brasil, né, a gente está fazendo um evento agora, dia 2 e 3 de abril, onde a gente está pegando empresas que deram certo de várias regiões do mundo e está reunindo em São Paulo. E vamos trazer um público leigo assim no sentido de espaço, mas empresariado, investidores, e falar, galera, vamos escutar esse pessoal. Aí é a Agência Espacial Brasileira, a ONU, e eu estou auxiliando isso para esse evento acontecer aqui em São Paulo. É um primeiro pontapé, para a gente ver se alguma coisa começa a movimentar nesse lado mais da perspectiva do New Space, que é isso que a gente está falando aqui, né? Entendi. Deixa eu saber dúvidas do pessoal enquanto você sabe que eu vou fazer. Sim. Ó, vamos lá. O Igor Horta, ele falou o seguinte, certa vez li acerca da possibilidade de se extrair minérios do centurião de asteroides. Isso procede? Procede, eu tenho números para isso. Hoje, tem um asteroide único, que é o 16 Psyche. Isso aí. Ele sozinho, em material... Assim, é como se eu tirasse uma foto hoje e falasse quanto é que é o mercado atual dos minérios disponíveis lá. Ele sozinho tem mais de 1 quatrilhão de dólares de material valioso lá. Um asteroide único. Se você pegar todos os asteroides do cinturão e dividir por cada pessoa viva, a gente está falando de mais de $1 bilhão por pessoa viva no planeta Terra. É brutal a economia, caso eu consiga acessar. Mas a gente está muito longe, a gente está ainda descobrindo como é que eu rastreio esses asteroides, como é que eu chego lá, como é que eu mapeio uma vez que eu cheguei lá, como que eu faço essa extração desse minério, como que eu processo esse minério lá, porque não faz sentido nenhum trazer esse minério de volta para a Terra. Então é uma coisa que assim, provavelmente vai demorar algumas décadas para acontecer, mas já houve a primeira onda de empresas de mineração espacial, passou já a segunda onda, a gente já está na terceira leva de empresas agora, empresas com investimento, né, que estão recebendo dinheiro, seja governamental, seja de investidor privado, para desenvolver as tecnologias necessárias para fazer isso acontecer. Quando eu vejo essa história toda de mineração de asteroides, eu acho que uma empresa tipo a Vale, por exemplo, que tem aí 5ª maior mineradora do mundo, poderia
falar, pô, isso aqui é um potencial Poder ter um legal braço, né? Pelo pra menos gente um braço, começar né? a pensar em alguma coisa pro exatamente. Brasil, né? Claro. Então, acho que essa ideia de mineração de asteroide, por mais distante que esteja, poderia ser talvez uma boa entrada pra gente começar a discutir o assunto no país. Que é um né? negócio em aberto ainda. A gente Total pode em entrar aberto. no começo, né? Exato. Ela pode comprar. Cara, a Vale é tão grande que ela pode pegar uma dessas que estão. Que já tá, né? Já tá indo, tipo a Interlune, Interlune. que tá com capital, tá buscando capital agora, o cara vai lá e Pega. compra os caras, mano. Exatamente, ó. Entendeu? Então. Porque aí depois esse negócio passa de novo na nossa frente, né? E nós vamos ficar olhando, igual já passou vários, né? E vários. E a gente tem a chance de entrar aí no começo de um processo desse. É. É isso aí. Ó, o Raul Carlos, ele perguntou aqui o seguinte: se vocês puderem falar um pouco sobre o voo da InnoSpace, que vai acontecer em julho, seria muito legal um evento com todo mundo na Praia de São Luís para assistir. Bora lá. Então é o seguinte, cara, a Alcântara, qual que é o uso que estão dando atualmente para Alcântara? A Alcântara está sendo alugada para algumas empresas, né? A InnoSpace é uma empresa sul-coreana. Ela traz a estrutura dela, a plataforminha dela. Ela fez um lançamento ano passado, né? 2024, né? De um foguete suborbital deles, ou seja, que não entrou em órbita. E ela tem programado para esse ano, se não me engano, 5 lançamentos de Alcântara. Entre eles, um lançamento orbital. Se ela conseguir, vai ser a primeira vez que um foguete atinge a órbita de Alcântara, né? E tem um satélite meu lá. Esse satélite seu tá nela? Tem. É mesmo? Assim, é um satélite que eu vendi pro INPE, né? Entendi. É do INPE, o Que INPE legal. fez a carga útil e a gente entregou o que a gente chama de buzz, né? Que é a parte Legal. de engenharia do satélite. Então, a InnoSpace vai lançar a C6 também, né? A C6. Não sei. Eles estão querendo lançar também. Mas a InnoSpace falou que tem 5 lançamentos. Você acha que eu lanço 5? Cara, é uma incógnita pra mim. Eles já ameaçaram ir embora do Brasil Ó, algumas eu sem vezes. conhecimento nenhum, hein? Porque o Lucas é lá de dentro, ele não pode falar. Mas eu sem conhecimento nenhum sempre falei que esse negócio não vai acontecer, hein? Eu tenho anotado, aliás, tenho apostado. Eu tenho apostado isso ao vivo, tá? Assim, Eu acho tudo uma incógnita também, cara. Mesmo sem conhecimento nenhum, mas fala aí. Não, economicamente ela não é competitiva como a SpaceX. Isso ninguém é. Ninguém. Só que existe um negócio chamado responsividade, né? Que é a capacidade de você lançar uma carga para o espaço num tempo muito curto. E a SpaceX hoje não serve mais isso, porque Tá tem tudo lotado. filas e filas lotados. Então, se qualquer cliente precisa lançar uma carga em poucos meses, não consegue. E é aí que entra todas essas empresas que economicamente não competem com a SpaceX, mas conseguem lançar, Tipo Rocket Lab. tipo a Rocket Labs e tipo a InnoSpace. Entendi. Ou a Virgin, que queria voar do Brasil, né? No Brasil, exatamente. Que eu acho que foi a grande chance que a gente tinha, era ter voado o primeiro Lessônia, que é o SAR, o radar SAR que a gente tem, pela a Virgin de Alcântara. Mas não. Mas aí a empresa faliu também, né? A Faliu. Virgin Galactic também, né? Aí também não foi. Não tem culpa nossa no caso, né? Não, falei depois. Falei Poderia depois, ter daria? lançado. Você acha que daria? Teria. Bom. Teria dado, né? É. Teria dado. Então é isso aí, cara. Aí no Space vamos acompanhar, cara. Eu, só perguntando pra mim, pessoalmente, sem conhecimento nenhum, vai lá que eu tenho apostado, cara. Eu acho Aí que é interessante que ela tem um motor híbrido, né? Então, a gente falou muito de motor sólido, motor de líquido. Nesse caso, ela mexe o comburente e o combustível, um é sólido, outro é líquido. Então, a gente chama de motor híbrido. Não é muito comum, mas algumas empresas fazem. tipo- Mas se lançar, eu aceito aí. Qualquer um com cobertura em São Luís aí, com vista para o centro de Alcântara, pode me Porra. chamar. Que a gente vai lá pro prédio lá e faz uma festa aí. É demais. Um churrasco, qualquer coisa e transmite lá. E lá ainda tem um lance das Porque eu sei que lá dentro eu sei que eles vão deixar entrar. O que foi? Tem um lance das marés, né? Que quando você sai... Ah, sim, lá tem, né? Que lá a maré é bem mais acentuada, porque tá na linha do Equador, é isso mesmo. Ô, Lene, manda aí. A gente vai ter um motor elétrico algum dia? Não vai, né? Pra foguete. Já tem. essas- Já tem, são No os motores iônicos ou elétricos, a gente chama de motor elétrico ou iônico. São motores que trabalham com os elétrons, né? Ele funciona muito parecido com a TV de tubo antiga. Então a TV de tubo ela gerava as cargas que formava a imagem. Ele, em vez de formar a imagem, ele está empurrando o satélite assim que ele gera a carga, né? Tá. O Starlink usa motor de argônio. São gases nobres, você gera os íons dele e aí impulsiona a nave. Entendi. Agora, o elétrico para sair da Terra é complicado. Ele não O tem. peso das baterias? Não, ele não tem empuxo suficiente para fazer isso acontecer. Mas no carro ele alcança ele vai um empuxo, dá um... Cara, no carro é diferente. No carro, aquilo lá que você sente é o torque. Ah, tá, não é isso. Que quando você acelera ele vai... Ele vai mesmo, direto, né? aquilo lá é o torque no carro elétrico, ele é transferido imediatamente. É. No motor a combustão ele vai aos poucos. No foguete não é isso, cara. O foguete ele precisa
ter empuxo, que é uma força que empurra ele para cima da equação do foguete, lá no nosso querido ΔV. Você precisa ter o ΔV, o motor elétrico daqui, a gravidade da Terra é muito grande, tem ainda a atmosfera que atrapalha, Não entendeu? consegue. Então, mas no espaço já usa, muitas naves. É. Ó, o Vitor Vasconcelos perguntou aqui se já sabemos o que tem no lado escuro da Lua. Cara, assim, a gente sabe bem, o lado escuro da Lua, ele já é bem explorado por várias naves. A China pousou 2 vezes lá, a Chang'e 4 pousou e tem um roverzinho que andou, e a Chang'e 6 pousou e trouxe amostra. É. Tudo tipo numa semana. Então, assim, o pessoal tá estudando e nós aqui, meros mortais aqui, nós não sabemos, mas os caras sabem com certeza. A China deve ter tudo isso aí mapeado, cara, numa resolução boa, eu acredito, viu? É, só uma correção, assim, a gente não chama ele de lado escuro da Isso. Lua, tá? Não, como que chama? É o lado mais distante. Por quê? Eu chamo de oculto. É. Eu já fiz uma enquete com os até o Salvador participou da minha enquete. Eu falei, como que a gente chama? Lado mais distante, o americano chama, né? É, Far Side. Far Side of the Moon. Farside. Far Side. Escuro, porque ele não é oculto, ele não é, e ele também não é escuro. Não é escuro. Né? Nenhum dos dois. A luz bate lá. Mas o dia que Bate? eu fiz... Bate, é. Então por que Quando falam é de lu- escuro? Hã? Por que chamam de escuro? Cara, porque aí pra mim é o erro da tradução. É o dark side. Não quer dizer de escuro, quer dizer de obscuro, né? Você não consegue ver.